Quero saudar a toda a nossa igreja, todos aqueles queridos que estão assistindo e participando desse culto online nas suas casas. Quero também saudar as pessoas que nos assistem em outras cidades, em outros estados, em outros países também. Essa é a bênção do culto online. O alcance é inimaginável. Que Deus possa abençoar a todos vocês aí da Fazenda Oásis, do sítio do Piqui em Jaraguari. Que Deus possa cuidar de todos vocês. Que Deus possa abençoar também vocês, Stefano Samuel aí no Paraná. Que Deus possa te cuidar grandemente e guardar, viu? Eu e a vovó estamos com saudade de você. Que Deus possa abençoar também as crianças que fazem parte da nossa família, da família da fé. Que todos possam ser guardados e protegidos por Ti. Sabemos que aquilo que Deus guarda está muito bem guardado. Aquilo que a gente confia na mão do Senhor, Ele cuida, Ele guarda e mais do que isso, Ele nos devolve melhor do que nós entregamos para Ele. Que bom, obrigado, Senhor. Eu quero orar nesta hora, eu quero buscar a presença do Senhor. Eu convido você para orar comigo, para clamar comigo, para colocar diante do Senhor aquilo que você tem esperado, né? De repente aquela bênção, aquele milagre que está demorando para chegar. Nós vamos falar nesta noite sobre remover as pedras que impedem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos falar com o Senhor? Ore comigo. Pai, nós glorificamos a Ti pelo privilégio de adentrar estes lares, Pai querido, e que a Tua bênção, a Tua graça possa cuidar, possa proteger, possa sarar estas famílias que confiaram, Pai querido, um pouco do seu tempo para investir na palavra do Senhor sendo ministrada em seus lares. Obrigado por essa tecnologia que nos permite chegar até lá. Que a Tua graça, que o Teu amor possa proteger, possa guardar cada família, cada um dos nossos queridos, mesmo aqueles que não moram no nosso lar. Pai querido, nós clamamos pela nossa descendência, que o Senhor possa guardar todos os nossos queridos. Nós oramos, Senhor Jesus, em Teu nome. Tem um louvor, né, que tem por título Ressuscita-me. Ele fala do milagre que Deus fez na vida de Lázaro, quando ele já havia sido sepultado há 4 dias, e Jesus então manda tirar a pedra e manda Lázaro sair. Vamos louvar com alegria, com temor, com reverência, crendo que esse louvor baseado na palavra do Senhor pode ensinar muito a nossa vida e pode trazer muita bênção para o nosso lar. Vamos ouvir então e vamos adorar ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos.
Estamos de volta e eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Um é bastante conhecido, João 11, fala da ressurreição de Lázaro, mas eu não vou ler todo o capítulo. É uma história muito bonita que fala bastante ao nosso coração, fala de fé, de esperança, de confiança, né? Das irmãs de Lázaro, né? Que Lázaro fica doente e elas mandam chamar Jesus. Eu quero ler a partir do versículo 17, que fala quando Jesus chega lá onde morava, né, lá em Betânia, onde morava Lázaro com suas irmãs, e ele chega e Lázaro já está sepultado há 4 dias. Então, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu tenho batido na tecla, né, que a gente, mesmo que é um culto online, vamos estar com a nossa Bíblia, né? Vamos estar arrumados, né? Vamos preparar, vamos separar aquele tempo como se fosse no templo, né? Não vamos estar desarrumados, né? Despreparados para receber a palavra do Senhor. O Senhor nos diz, João 11, 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir da ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular: o Mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe-os aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou-lhe: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Repita comigo aí onde você está. Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Repita aí comigo: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para o que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Repita aí comigo: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Mais um versículo que eu quero ler agora, ainda no Evangelho de João, capítulo 20, apenas o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Amém. Que o Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra e que nós possamos nos render a esta palavra maravilhosa que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor fala ao nosso coração de muitas maneiras e eu creio que esse versículo não é estranho para você, ou esses versículos não são estranhos para você, você conhece, você já ouviu muitas vezes, muitas mensagens, muitas palavras, e eu creio que elas te falaram ao seu coração, e eu peço ao Espírito Santo que nessa noite, nessa tarde, aí onde você está, você possa também permitir ao Espírito Santo falar com você, e você vai ver como vai ser uma bênção saber que o Senhor está cuidando de nós. Remover as pedras nos lembra de pedras. O que as pedras significam na Bíblia? Qual a finalidade desse simbolismo tão rico, tão usado e de diversas maneiras? Então, o que significa pedra na Bíblia? O mais importante é o exemplo de Jesus. Rocha, firmeza. Os evangelhos, o Novo Testamento todo trata Jesus como a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que marca, que delimita uma área, um território, um lugar. Então a pedra angular é aquela mais importante em uma obra, é aquela pela qual toda obra vai ser, vamos dizer assim, balizada. Também significa que Jesus é a rocha, firmeza. Rocha é onde falamos, chamamos de alicerce, onde uma construção é feita em cima. Então essa rocha, essa firmeza, simboliza Jesus. E Jesus diz num determinado momento, lá no final já do seu ministério, que Pedro, ele chama de pedra, ou de Petros, que significa pedra em grego. Ele diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então não significa que ele está edificando sobre Pedro, mas sobre ele mesmo, Ele, a rocha. Pedro era o instrumento do Senhor para construir uma igreja em cima daquela pedra. Eu e você hoje, como discípulos de Jesus, também somos chamados a construir uma igreja ou aumentar esta igreja, ganhar mais almas, mais membros para a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário por ela. Então, esse simbolismo da rocha, da firmeza, tão importante que Jesus ele conta uma parábola. Ele diz que existem duas maneiras de se construir, que uma pessoa construiu uma casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram a água, vieram as intempéries da natureza, deu contra ela com ímpeto, porém não a derrubou, porque estava construída sobre a rocha. Diz também que uma outra pessoa edificou sobre a areia. Vieram o vento, veio a chuva e grande foi a sua ruína. Por quê? Porque ela não tinha sustentação. Então esse primeiro exemplo da pedra, da rocha, da firmeza, é o próprio Cristo. Um outro exemplo é a questão do tropeço, pedra de tropeço e de correção. Certa vez levaram uma mulher que fora pego em adultério e as pessoas que a levaram estavam com pedra para apedrejar. E aí Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a pedra aí tem um sentido de correção, também de castigo,
Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo foi apedrejado e se fez de morto, né? E escapou com vida porque ele se fez de morto por causa de um apedrejamento. Mas eu quero falar nesta noite sobre um outro significado da pedra também. Da pedra como obstáculo, como tropeço, né? Muitas vezes. Obstáculo. Para que será que essa pedra como obstáculo, né? Qual a utilidade dela dentro do reino de Deus? O versículo 4 que nós não lemos do Evangelho de João, capítulo 11, né? Ele diz que Jesus, ao receber a notícia da morte de Lázaro, o que ele faz? Ele diz: essa enfermidade, ela não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela que é enfermidade, glorificado. Então a morte de Lázaro seria para glorificar exatamente quem? Jesus. Então aqui a pedra é o que? Um obstáculo, né, que fora colocado. Então esse tropeço, né, que muitas vezes nós vemos simbolizado pela pedra, é aquilo que nós queremos falar nesta noite. As dificuldades que nós temos, né, muitas vezes nós falamos, né, puxa vida, o meu caminho está ruim, eu preciso aliviar o meu caminho. E aí existem muitos místicos, né, que trabalham para limpar o caminho das pessoas, né? E a palavra de Deus diz que somente Jesus pode remover determinadas pedras da nossa vida, né? Conforme o texto lá de João, capítulo 20, versículo 1, que Deus manda um anjo retirar a pedra que estava sobre o túmulo de Jesus, né? Então, em relação às pedras como obstáculos ou como tropeço, nós temos dois tipos de pedras atrapalhando o nosso caminho. Dois tipos de pedras servindo de tropeço na nossa vida. O primeiro deles, ou o primeiro delas, são pedras que nós mesmos colocamos no nosso caminho e que atrapalham a nossa vida. Eu creio que ao longo dessa mensagem você vai entender melhor. Muitas vezes nós colocamos pedras que impedem o agir de Deus, que impede a bênção de Deus acontecer na nossa vida, que impede o milagre de Deus acontecer. Então, esse primeiro texto que nós lemos, lá de João 11, que fala da morte, né, e da Jesus ressuscitando Lázaro, fala dessa pedra que os seres humanos colocaram. Não foi Deus, não foi Satanás, simplesmente uma pedra grande foi colocada na boca da sepultura, né, da gruta onde Lázaro fora sepultado. Era assim que se sepultava os mortos naquela época, né? Ou se cavava na rocha, na pedra, ou usavam cavernas que já existiam e empilhavam pedra na frente, né? Geralmente tinha a sepultura da família, a gruta da família. Lembra que quando Abraão, né, e Sara morrem, eles foram colocados na mesma gruta, lá em Macpela, né? Sara morre, ele é sepultada, depois Abraão morre longe dali, então seus filhos, vamos dizer, o seu filho, né, no caso Isaac, leva os restos mortais do seu pai para sepultar na sepultura que estava na caverna, né, de Macpela. Então isso era o comum daquela época, né? Então, o primeiro tipo de pedra que nós vamos falar nesta noite são pedras que nós devemos remover. Por quê? Porque fomos nós que colocamos. Geralmente somos nós que colocamos. Ou são pedras pequenas que Deus quer que a gente remova para que Ele possa fazer o milagre removendo as pedras grandes, né? O interessante aqui, queridos, é que somente depois que as pessoas obedeceram a ordem de Jesus de tirar aquela pedra da boca da sepultura, é que Jesus fez o milagre. Vocês lembram na leitura e acompanham na sua Bíblia, que no versículo 39 Jesus manda tirar a pedra. O que acontece?
As próprias irmãs de Lázaro dizem: não, Senhor, de jeito nenhum, como? Ele já cheira mal, ele já apodreceu, não tem mais esperança para ele morreu. Há 4 dias ele está sepultado, não tem mais esperança. E aí o que Jesus faz? Espera aí, mas eu não disse para você, se creres verás a glória de Deus? Eu não disse para você, Marta, não disse para você, Maria? Alguns segundos atrás e vocês concordaram que sim. Como agora vocês não querem tirar a pedra? E aí Jesus insiste e eles vão então e retiram aquela pedra, né? Então, somente depois que eles obedeceram e retiraram a pedra foi que o Senhor orou e chamou Lázaro para fora. Então existem pedras que nós devemos remover de nossas vidas para que Deus opere o milagre. Vamos imaginar uma coisa. De repente você está desempregado. Existe pelo menos uma pedra você tem que remover. Se você não pode ir atrás do emprego por alguma circunstância física, mas pelo menos preparar um currículo você pode. Ou deve. É o mínimo, né? Quem está desempregado tem que preparar um currículo, tem que ter um currículo pronto. Porque quando ele for informado ou souber de uma vaga de emprego, ele tem que correr e levar o seu currículo lá. Mas às vezes nós oramos, Senhor, eu preciso de um milagre, né? Nós ouvimos no louvor, agora há pouco, né? Ressuscita, né? Senhor, eu preciso de um milagre. Então, se eu preciso de um emprego, isto é, eu preciso de um milagre, e esse milagre é o emprego, eu tenho que fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa é tirar essa pedra. Por exemplo, eu tenho que pelo menos preparar um currículo. Ah, mas eu não entendo de informática, eu não sei fazer um currículo. Tem gente que faz de graça. Nós fazemos de graça na igreja se alguém precisar. Então, perto, né, de alguém que precisa de um currículo, com certeza Deus vai preparar alguém para fazer esse currículo. Por quê? É o mínimo que a pessoa que precisa de um emprego tem que fazer para conseguir o seu emprego. Então, queridos, queridas, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre isso. Tem pedras que nós precisamos tirar, porque se a gente não tirar, Deus não vai poder nos usar. Deus não vai poder nos abençoar, porque existe um impedimento. O povo de Deus, lá quando estava saindo do Egito para entrar na terra prometida, eles foram encurralados pelo exército de Faraó às margens do Mar Vermelho. Qual que era a pedra que eles precisavam tirar ali naquele lugar? Eles precisavam que Moisés tocasse com o seu cajado sobre a água. Então, quando ele toca, a água se abre. Quando o povo vai sair, né, na sequência, 40 anos no deserto, Moisés morre, Josué então conduz o povo para a terra prometida. Qual era a pedra que eles precisavam retirar para cruzar o Jordão cheio? Eles precisavam, aqueles que estavam carregando a arca da aliança, precisavam descalço molhar os seus pés na margem do rio Jordão. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? As águas se abriram, né? A água represou e o povo pôde transpassar aquele rio com os pés enxutos. Queridos, nós precisamos tirar pedras, e esse tirar pedras demonstra a nossa fé. Jesus teve que advertir duramente Marta e Maria sobre a fé. Ele manda eles retirarem, ou elas retirarem as pedras, ou a pedra, né, que estava sobre a sepultura de Lázaro, e elas questionam. Jesus diz: como assim? Eu não falei sobre fé? Vocês não disseram que eu tinha fé? E agora elas precisaram demonstrar fé. Então, queridos, nós precisamos também demonstrar fé. Nós precisamos dar passos de fé na nossa vida. E isso chama-se remover pedras, né? Muitas vezes também nós queremos colocar pedras em cima de problemas, de dificuldades que nós temos. E aí é muito ruim. Você já ouviu aquela expressão? Eu creio que sim. Né? Alguém dizendo para outra pessoa: vamos colocar uma pedra em cima disso? Vamos esquecer isso?
Queridos, tem hora que a gente tem que esquecer alguma coisa. Mas se a gente acostumar a colocar pedra em cima dos problemas sem resolver, uma hora esses problemas vão vir à tona. Eles vão cobrar. Então nós precisamos retirar as pedras de cima dos problemas e não amontoar pedras em cima dos problemas. Porque se a gente não tem fé ao ponto de crer que nós conseguiremos, com a ajuda do Senhor, resolver aquele problema, colocando uma pedra em cima também não vai resolver. Deus vai dizer, poxa vida, mas faltava tão pouco. Ou se você desse um passo, retirasse uma pedra que fosse, eu iria fazer a minha parte. Porque existem milagres, a Bíblia diz isso, que nós precisamos fazer alguma coisa. Por exemplo, uma promessa que está na Bíblia, que Deus vai alimentar o pássaro. Porém, presta atenção nisso, o Senhor não joga a comida para os pássaros nos ninhos. Eles têm que voar atrás. Mas Deus não alimenta? A promessa não é alimentar? É. Mas eles têm que ir atrás. E eles vão. Né? Tem pássaros que voam centenas de quilômetros diariamente para se alimentar e se abrigar. E eu quero falar de um outro tipo de pedra também. Esse primeiro tipo de pedra que nós vimos são pedras que nós colocamos e nós precisamos retirar. Mas existem pedras grandes que foram colocadas no nosso caminho e que tem impedido a bênção de Deus e que essas pedras somente Deus pode tirar. O outro texto que nós lemos, lá em João capítulo 20, Jesus foi crucificado e ele foi colocado também em uma sepultura, em uma caverna, em uma gruta. E foi colocado uma grande pedra, muito grande essa pedra, que era preciso 2 homens para rodar essa pedra. E ela não apenas foi colocada ali, mas ela foi lacrada. Foi colocado um selo para que ninguém mexesse naquele lugar. E diz o texto que no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada ainda, amanhecendo o dia, clareando o dia, e viu que a pedra estava removida. Ou revolvida, né, conforme a tua tradição aí. Então, quando Jesus ressuscitou, as primeiras pessoas a ir até a sepultura foram as mulheres. E elas foram lá preocupadas como remover tão grande pedra. Como removeria uma pedra tão grande? Porque talvez nem elas todas, unindo suas forças, conseguiriam remover aquela pedra. Mas a surpresa delas, que ninguém chegou lá e viu aquela pedra no lugar. Sejam as mulheres, sejam os discípulos, né? Depois foi João e Pedro, foram os primeiros discípulos a chegar, depois outros discípulos também foram, e todos encontraram aquela pedra removida. Aquela pedra seria um obstáculo, porque elas queriam embalsamar Jesus, né? O corpo de Jesus, para ficar ali, né, em definitivo naquela sepultura. Mas eles, ou elas também, né, se esqueceram que Jesus não ficaria na sepultura, que a morte não teve poder, que a morte não teria poder sobre a sua vida. Jesus já havia advertido eles várias vezes. Jesus já havia ensinado eles e elas várias vezes. E nesse momento aqui, eles esqueceram, elas esqueceram. Então, o interessante, né, lá em Mateus 28:2, diz o seguinte: que Deus enviou um terremoto e mandou um anjo que removeu a pedra e sentou-se sobre aquela pedra. O interessante aqui é que Deus não apenas proveu para aquelas mulheres, né, a ideia delas era, vamos dizer assim, a tradição de se fazer o embalsamamento das pessoas mortas, não poderia ser feita no sábado, porque Jesus morre e ele é sepultado já no final da tarde, não por conta do descanso, né, sabático, eles e elas não poderiam fazer o embalsamamento nem à noite e nem no sábado, elas vão no domingo, mas elas se esqueceram que eles não fariam isso com Jesus. Jesus havia ressuscitado, né? E que quando elas chegam ali, aquela pedra não está mais lá. O interessante é que as pedras que são grandes demais para nós, somente Deus pode remover da nossa vida. Tem pedras pequenas,
E geralmente as que nós colocamos no nosso caminho, que nós temos que tirar, para que Deus opere o milagre. Mas as grandes, queridos, se você tem uma grande luta, uma grande dificuldade, uma grande bênção para receber do Senhor, saiba que o que tem impedido essa bênção, somente Deus pode fazer. Somente Ele vai fazer. Né? Ele pode usar os seus anjos para fazer isso, mas somente com o poder de Deus. E o mais interessante de tudo isso, queridos, é que nesse caso, o Senhor ele enviou um anjo e ele removeu aquela pedra e ele ainda assentou em cima. Sabe o que significa esse assentar em cima? Significa que ninguém pode voltar com aquela pedra para o lugar. Porque as pedras que Deus tira do nosso caminho, ninguém pode voltar com ela para o lugar. Queridos, olha o tamanho da bênção que Deus promete para nós. Se a gente cuidar em retirar as pequenas pedras, os pequenos empecilhos que nós mesmos colocamos para o agir de Deus, as coisas grandes que nós não estamos fazendo é só esperar. Ele vai fazer. Creia nisso, o milagre de Deus não tarda. Deus jamais chega atrasado. Deus sempre age na hora certa. No momento certo, o teu milagre vai chegar. Nós vimos no louvor, né, que agora há pouco, né? Eu preciso de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Então, se você, assim como nós, as demais pessoas que têm participado desse culto online, precisa de um milagre, olhe para a tua vida, que tipo de impedimentos pode estar diante do teu milagre. Se é coisa que você pode fazer, não pare, não descanse até você fazer. E aquilo que você não pode fazer, descanse no Senhor. Permita Ele fazer essa maravilha na sua vida. Né? Veja o que Deus faz para retirar os obstáculos do nosso milagre. Quanta bênção Deus tem para nós. Quanto obstáculo pode estar à frente, nós nem sabemos como Deus move céus e terra para que a bênção possa chegar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, naquele nosso ente querido que está longe de nós e que nós não podemos fazer nada por ele e por ela. Mas Deus pode, porque Deus mandou, assim como Ele mandou esse anjo lá para tirar aquela pedra, ele ia ficar sentado em cima para dizer, olha, não somente eu tirei essa pedra em nome do Senhor, porque o Senhor me ordenou, mas eu estou aqui para dizer que essa pedra ninguém mexe mais. Essa pedra ninguém volta mais para aquele lugar. Então o Senhor, Ele tem abençoado nossas vidas, mas Ele quer abençoar muito mais. Mas nós temos que aprender a lidar com esses obstáculos na nossa vida. Temos que ter intimidade com o Senhor para saber se essas pedras são, ou esses obstáculos foram causados por nós, e são causados por nós, nós temos que tirar. Ou se é do Senhor. Se é do Senhor é apenas esperar. Mas para isso eu preciso ter intimidade com Ele para saber a hora de esperar e a hora de agir. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Deus, Ele quer abrir caminho ou caminhos em nossa vida. E para isso precisamos remover todas as pedras do nosso caminho, as grandes e as pequenas. As grandes Deus vai fazer, e as pequenas nós fomos incumbidos de fazer. Tudo isso para que possamos ficar firmes na rocha que é Cristo. Ele é o alicerce da igreja. Ele é o cabeça. Olha o interessante, Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é a base, aquilo que está embaixo, mas também aquilo que está em cima. Ele é aquilo que está embaixo para nos dar sustentação, mas é também aquilo que está em cima para nos cobrir. Então o Senhor nos cobre de todo lado, desde baixo até acima, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas existiram por Ele, para Ele, né? Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se você crê nisso, o teu milagre não está longe. Se você crê nisso, o teu milagre está chegando. Se você já fez a tua parte, retirou as pedras, os obstáculos, o teu milagre está chegando. Pode ter certeza que Deus jamais vai te atrasar, ou vai se atrasar para te dar uma bênção. Que pedras estão travando a tua caminhada, meu irmão, minha irmã? Que tipo de pedras tem impedido o seu agir? Que tipo de impedimentos
Que tipo de obstáculos está entre você e o milagre que você precisa? Olhe agora se você pode fazer algo. Se você não pode fazer, confia, espera, descansa no Senhor e o mais Ele fará. Olha para esses obstáculos que estão na nossa vida. Será que não fomos nós que colocamos ali? Será que não é a nossa falta de fé que tem impedido o agir do Senhor? E eu quero orar nesse momento. Porque se for falta de fé, a palavra de Deus diz que nós podemos pedir ao Senhor e Ele vai acrescentar fé. Se for falta de fé, o Senhor acrescenta. Os próprios discípulos de Jesus pediram: Mestre, aumenta a nossa fé. Ah, mas eu não sei orar, pastor. Não tem problema. Os discípulos de Jesus também disseram para ele: Mestre, nos ensina a orar. E Jesus também ensinou a orar. Eu quero te dar uma dica muito rapidinha aqui. Se você não sabe o que orar, você sabe o que você precisa. E se você crê que Deus pode fazer, peça para Deus isso em nome de Jesus. Porque a fórmula da oração é pedir a Deus em nome de Jesus. Com fé, nós vamos receber. Não precisa ser com palavras certas, palavras bonitas, mas que sejam palavras sinceras, vindas do fundo do teu coração, feito com todo o teu entendimento, com a tua vontade, com o desejo lá do fundo do teu coração. O Senhor vai atender o teu pedido. Porque o Senhor não olha para as palavras que são ditas, Ele olha para a intenção do coração. Então, aprenda isso. Ore com singeleza de coração, com simplicidade, mas com fé. O Senhor Jesus disse: tudo aquilo que pedirmos ao Pai, com fé, em nada duvidando, em meu nome recebereis. Essa é a promessa de Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário por nós. Então vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas agora, porque todos nós precisamos de bênção, todos nós temos milagres à espera, temos muitas coisas que temos pedido ao Senhor e não temos recebido. E essa palavra, Senhor, nos trouxe à memória que às vezes ainda não recebemos, porque ou pedimos mal, conforme a Tua palavra diz, ou porque ainda falta fazermos algo para que o Teu milagre aconteça. A Tua palavra está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que fazer pequenas coisas para que grandes milagres acontecessem na sua vida. Eu falei do exemplo lá do Mar Vermelho, eu falei do exemplo do Rio Jordão, e ainda no deserto o povo estava faminto, com sede, o Senhor mandou Moisés tocar na rocha e a rocha jorrou água por 40 anos para que o povo pudesse beber. Queridos, simples atos, mas precisou de alguma ação, de alguém que estava clamando ou intercedendo ao Senhor por um milagre. E nós queremos aprender isso, Senhor. Nós queremos aprender a clamar ao Senhor, mas também queremos buscar o nosso milagre. Nós não queremos ficar deitado esperando. Nós não queremos ficar sentado esperando o nosso milagre, porque sabemos que nós podemos fazer algo. Nós temos condições de fazer algo, porque o Senhor nos deu capacidade para isso. Senhor, e aqueles obstáculos, aquelas pedras que nós não podemos tirar, que o Senhor possa agora retirar em nome de Jesus. E assim como aquele anjo sentou sobre aquela pedra, simbolizando que ninguém mais podia mexer nela, que o Senhor não permita ninguém mais colocar qualquer impedimento para que o Teu milagre possa acontecer na nossa vida. Que ninguém venha colocar obstáculo para que a gente possa usufruir os milagres que o Senhor já tem dado na nossa vida. E principalmente, Pai, em nome de Jesus nós queremos pedir que nós possamos ter um coração grato para saber agradecer ao Senhor pelas bênçãos já recebidas. Que o Senhor possa nos dar um coração paciente para que a gente possa esperar o dia da nossa vitória, o dia do nosso milagre, o dia em que nós vamos ver a glória do Senhor acontecendo na nossa vida através dos pedidos que nós temos feito. Senhor, ajuda-nos a ter esse coração grato e esse coração paciente, para que no dia do nosso milagre nós possamos agradar o coração do Senhor também. Que a nossa alegria, a nossa gratidão possa impactar uma multidão ao nosso redor e eles possam ver quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós.
Assim como o salmista diz, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Senhor amado, que essa alegria do milagre possa nos levar a permanecermos firmes até a hora da nossa vitória, até a hora que o nosso milagre vai chegar. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao final de mais um culto e que o Senhor possa abençoar grandemente a tua casa, a tua família. Temos orado para que o Senhor possa guardar tua casa, guardar teus queridos, guardar o teu emprego. Se fala muito em desemprego nos dias atuais, mas nós clamamos para que aquela porta de emprego que o Senhor abriu para você, o inimigo não venha fechar de maneira alguma. Que o Senhor possa conservar o teu emprego, que o Senhor possa conservar o sustento da tua casa, que o Senhor possa conservar a saúde dos teus queridos, para a honra e para a glória do Senhor, e que no futuro a gente possa ouvir os testemunhos de quão grandes coisas, de quão maravilhas o Senhor já tem feito na nossa vida, conforme diz o salmista, e por isso estamos alegres. Que a alegria do Senhor possa nos fortalecer, queridos. Que Deus abençoe a todos.